Que a graça e a paz do Senhor esteja com vocês, conosco, amém? Queria que você pegasse a sua Bíblia agora, abrisse a sua Bíblia no livro de João. Evangelho de João, capítulo 1, nós vamos ler o iniciozinho do livro. O tema da mensagem de hoje é o poder da palavra de Deus. Vamos fazer a leitura do Evangelho de João, capítulo 1. Verso 1 diz: No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que existe teria sido feito. Versículo 10 diz assim: Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. Vamos orar mais uma vez? Deus, te pedimos que o Senhor fale conosco, Deus. Mova os nossos corações. Abra os nossos ouvidos para a sua mensagem, meu Deus. Que saiamos daqui edificados, compreendendo a mensagem do Senhor para as nossas vidas. E essa mensagem possa nos transformar, meu Deus. Em nome de Jesus, faça essa oração. Amém. Irmãos, eu tenho um fascínio muito grande pela forma com que a Bíblia começa. Quando eu abro a Bíblia lá em Gênesis, eu leio o início da Bíblia, é uma coisa que me toca, né? Pessoalmente, é uma coisa que me impressiona todas as vezes que eu leio. É igual ver Chaves, né? Toda vez que eu assisto Chaves, eu rio. Toda vez que eu leio o início do livro de Gênesis, eu me impressiono. Eu tenho a facilidade muito grande de esquecer das coisas e quando eu me lembro, eu me surpreendo novamente. Uma das coisas que mais me impressiona e é como a majestade de Deus é demonstrada através do poder daquilo que Deus diz. Então imagine-se então, irmãos, ouvindo falar sobre Deus quando você era só uma criancinha. Mas não de uma forma séria, formal, né? Eu queria que você imaginasse isso de uma outra forma. Eu queria que você imaginasse ouvir sobre Deus da mesma forma que você ouviu sobre algo que te tocou na sua infância. Para alguns mais velhos que eu, sei lá, né? De uma geração anterior à minha, né? Que viveu ali... não ri, não. Que viveu ali aquela tensão da corrida espacial. E nos anos 70, nos anos 80, se falava muito sobre espaço e tudo mais, né? E aquilo tudo se tornou palpável, se tornou visível quando no cinema nós tivemos Star Wars, não foi? Era incrível, né? Uma nave no espaço, está voando ali, armas a laser, coisas que nem existiam, né? Eu tenho certeza que tiveram adultos naquela época que voltaram a ser criança quando viram aquele negócio voando, aquele negócio chique na tela do cinema, né? Eu nasci depois disso, viu, irmãos? Então, para mim não funcionou muito, não. Para os da minha idade, mais ou menos, né? Imagina-se ouvindo sobre Deus, assim como você ouviu a primeira vez sobre dinossauros. Eu brincava com um dinossaurinho de plástico demais na minha infância. O meu vizinho, eu já contei aqui de manhã, eu tenho um vizinho que ele, de todos ali da rua, ele era mais rico. E o pai dele dava a ele aqueles almanaques, né, recreio e tudo mais. Então vinha aqueles fascículos falando sobre os dinossauros, falando sobre a idade deles, o tamanho, o peso que eles tinham. E eu decorava aquilo. Aquilo era maravilhoso para mim. E um dia nós ouvimos falar que ia sair no cinema um filme sobre os dinossauros. É a primeira vez que a gente ia ver dinossauro
do jeito que a gente queria ver de verdade, do jeito que a nossa imaginação pegava, né? Eu ainda era criança quando o Jurassic Park foi lançado. E foi maravilhoso, né? Foi a primeira vez que, pelo menos para mim, eu consegui entender a magnitude do que era aquele animal, aquelas coisas grandes, né? Isso foi impressionante para mim. Alguns anos depois, né, quando eu já tinha me casado, se não me engano, no ano de 2014, eles anunciaram uma exposição de algumas, como é que chama? Algumas estátuas de dinossauro em tamanho real, num shopping perto da minha casa. Se você entrar hoje no meu Facebook, vai lá nas fotos lá do passado, você vai ver minhas fotos com o dinossauro lá. Minha esposa me levando para o shopping parecia uma criança, eu ficava pulando, tirando foto, e fiquei ali olhando para cima, aquele dinossauro gigante assim. É um negócio de louco. Aquilo para mim foi voltar a ser criança novamente. Fiquei bobo, babando. A gente tirava foto numa posição, em outra posição. Deu hora do shopping fechar, minha esposa, vamos. E eu não queria ir, né? Tinha um dinossauro do lado de fora do shopping que eu fiquei olhando para ele uns 20 minutos. Aquilo me tocou de uma forma assim incrível. Era aqueles bichos que eu brincava com os bonequinhos quando eu era pequeno. Estava ali na minha frente, né? Minha esposa até me xingou que eu tirava foto do bumbum dos dinossauros, que nenhum bonequinho tinha bumbum, né? Aí eu fiquei impressionado com aquilo. Tem lá no meu Facebook, se vocês quiserem olhar lá. Verdade isso, tá? Um outro exemplo, irmãos, quando eu era criança, eu amava ouvir sobre bicho, eu gostava demais. Eu colecionava figurinha de bicho. Teve uma vez que saiu uma coleção daqueles tazos de salgadinhos sobre animais que estavam ameaçados de extinção, e eu lia sobre aquilo. Eu sabia a diferença. É a mesma coisa, tá? O meu vizinho rico, ele tinha aqueles almanacs falando sobre os bichos, não sei o quê. Eu sabia a diferença dos elefantes africanos para o elefante asiático. Eu sabia quantas espécies que tinha de um lado do rio, do outro lado. Eu gostava daquilo. Um dia a escola me levou para o zoológico. Você lembra dessa sensação? De ir no zoológico pela primeira vez e ver aqueles bichos que você viu só em foto, só em livro. Aí o bicho está ali na sua frente, grandão. Às vezes nem tem um vidro ali para te atrapalhar a ver. É uma sensação maravilhosa, não é? Eu consigo sentir o cheiro do zoológico quando eu lembro disso. É um negócio maravilhoso. Essa sensação, irmãos, que talvez algum de vocês tenham conseguido rever enquanto eu estava falando, é o que me impressiona quando eu leio o início do livro da Bíblia. Me perdoem pelo empobrecimento e a simplicidade que eu vou abordar do tema, né? Mas a Bíblia ela conta sobre alguém que é tão poderoso que abria a boca e fazia as coisas existirem. Olha que incrível. Não era o Superman que tinha uma capa e voava, era um cara, né? Perdão pela expressão, mas era um cara que ele falava, haja luz, e tudo acendia. Isso para mim é incrível. Eu fico lendo ali, eu acho sensacional. Sabe por quê? É muito fácil você falar assim, ó, quem é Deus? Deus é Deus. Mas falar que Deus é a mesma coisa de falar quem é um artilheiro. Um artilheiro é um artilheiro. Não. Um artilheiro é aquele que faz gol pra caramba. Né? E Deus, quando a Bíblia o apresenta, né, ela não fala simplesmente Deus é Deus. É lógico que ela fala isso. Mas ela também fala sobre o que Deus faz. Deus abre a boca e algo acontece. Deus fala, haja luz e a luz há. Deus fala, cresça o mato e o mato cresce. Isso para mim é incrível. Eu fico bobo igual quando eu vi os dinossauros. Toda vez que eu abro a Bíblia, eu me encanto com o poder da palavra de Deus. Se imagine, né? Ouvindo sobre alguém, irmãos,
aquele que é super poderoso, e ele abre a boca e algo acontece. Essa é a história de Deus. Prestem atenção nesse detalhe, irmãos. Não estou falando de o mito de Deus, eu não estou falando sobre os contos sobre Deus, eu estou falando da história de Deus e do quão poderoso e impressionante Ele é. Um dia, o pai de um homem chamado Noé contou essa história para ele. E esse ouviu do pai dele, que ouviu do pai dele, que conhecia alguém que já tinha falado pessoalmente com Deus. Imagina isso. O pai do Noé, sentou Noé ali, ao redor da fogueira. Tinha os amiguinhos do Noé ali também. E o pai do Noé ouviu do vô do Noé, que ouviu do vô, que ouviu do outro, mas que ouviu de alguém que um dia sentou no jardim e conversou com esse Deus pessoalmente. Isso é maravilhoso. Isso me fascina. Imagina como era a experiência de Adão conversando com Deus, ouvindo Deus falar. Ele ouvia da mesma boca que criou o universo inteiro. Imagine os olhos daquela criança brilhando, ouvindo cada palavra, e quando os olhos fechavam, aquele menino ficava imaginando como incrível aquele tal de avô do avô que conversou com o próprio Deus pessoalmente era. Agora, irmãos, imagina a sensação do momento em que Deus aparece e diz o nome dele. Noé. O menino que ouvia a história sobre Deus falando com o bisavô dele. Agora o próprio Deus aparece para ele. Eu ouvia falar sobre dinossauros. Eu vi um dinossauro na minha frente de plástico. E aquilo me encantou. Agora imagina o próprio Deus que ele ouviu falar. Um Deus que é tão poderoso que fala e as coisas acontecem. Falando o nome dele, Noé. Irmãos, eu tenho certeza de que nenhum dos exemplos que eu dei aqui chega perto daquilo que Noé sentiu no momento em que Deus falou o nome dele. Noé ouvia sobre Deus, que falava as coisas que aconteciam, e agora Deus fala com ele, construa uma arca. Irmãos, vocês têm alguma dúvida de que aquela arca ia sair do papel? Não tem como ter dúvida disso, né? Eu não acredito que existiu nenhuma dúvida nem remota no coração de Noé, de que ele tinha que fazer o que Deus tinha falado para ele para fazer. Porque quando Deus fala, as coisas acontecem. Noé só não sabia como que acontecia. E naquele momento, Deus usou Noé para fazer acontecer o que ele tinha falado. Deus disse para Noé que cairia água do céu. Isso nunca tinha acontecido antes, irmãos. Mas eu tenho certeza que Noé não duvidou. Imagina Deus falando, vai cair água do céu. Mas como? Para nós hoje é fácil, né? Olhar para o céu, a gente olha, ele não faz como os homens das cavernas, mas a gente olha no celular se vai chover. A gente não bota a mão, não olha para o céu, nada disso. Mas para Noé isso nunca tinha acontecido. Só que ele ouviu da boca de Deus que toda vez que Deus falava, as coisas aconteciam. Então, Noé acreditou. Porque, irmãos, assim como o menino Diego, né, voltou quando viu aqueles bonecos de dinossauro no shopping, ou até mais que isso, Noé ouviu sair da boca de Deus que algo ia acontecer. Isso é impressionante para mim. E para Noé, absolutamente tudo que saía da boca de Deus, irmãos, tudo acontecia. E aquilo que Deus disse para ele não seria diferente. A Bíblia nos conta, irmãos, que não havia justos vivendo naquele tempo. As pessoas foram corrompidas e por isso elas eram desacreditadas a respeito do que se falava de Deus. Aquele povo daquele tempo ouviu também histórias sobre Deus.
Elas ouviram de um Deus que falava e as coisas aconteciam. Só que elas não acreditavam como Noé. A Bíblia, inclusive, nos conta que o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, pregou para aqueles incrédulos e eles não acreditaram. Eles não conseguiam acreditar que a palavra que sai da boca de Deus acontece. Imagina quão ruim é isso. Não acreditar. Notem, meus irmãos, que Adão conversou com Deus e ele passava adiante informações de como esse relacionamento se deu e da natureza desse ser todo-poderoso. Diferente de nós, Noé não tinha a Bíblia para abrir e saber como foi. De alguma forma, Adão passou aquela tradição. De alguma forma, aquela história chegou até os ouvidos daquele povo. Aí tinha gente que não acreditava. E agora, irmãos, nós temos Deus falando com Noé e ele obedece ao que Deus diz. Além disso, ele clama ao povo do seu tempo para que eles se arrependam e tornem a ouvir a voz do Criador. Mas isso não acontece, irmãos. Mas aquilo que Deus disse que aconteceria, veio a acontecer. Caiu água do céu. Quando Deus fala, acontece. O mesmo, irmãos, acontece com Abraão. Vai um pouquinho mais para frente ali no livro, e Deus aparece a Abraão. Ele ouve o que Deus disse a ele. Ele toma a decisão de fazer conforme aquilo que Deus havia dito. Deus disse para Abraão, vai. E Abraão foi. Deus disse para Abraão, você vai ter um filho, e Abraão teve. Deus disse para Abraão, essa promessa que te fiz, um dia abençoará todo o mundo. E eu tenho certeza, irmãos, que Abraão não duvidou, porque ele ouviu daquilo da boca de Deus. E o que ele sabia de Deus é que quando Deus fala, acontece. Irmãos, Deus disse para Moisés, toca o cajado no mar. E o mar abriu. Deus disse a Josué, avance sobre Jericó. E as muralhas caíram. Deus disse a Gideão, manda essa multidão de soldados para casa. Sobraram só 300 homens. Aquilo que Deus fala, acontece. Irmão, certa vez nasceu um menininho. Ele foi fruto de um milagre. E a mãe dele entregou ele no templo. Esse menino ouvia falar sobre Deus, que fala e as coisas acontecem. E que esse Deus tinha dito para a mãe dele que ele iria existir. Imagina isso, né? Deus vira, fala para aquela mulher, o menino nasce. Numa determinada noite, esse menino ouve uma voz falando com ele. Imagina, irmãos, o quão chocante foi aquele momento para Samuel. No silêncio da noite, a voz de Deus fala um nome. Samuel. Imagine isso, irmãos. O Deus que fala e as coisas acontecem, falando o seu nome. Falando o nome daquele menino. O menino que ouvia falar de um Deus que fala e as coisas acontecem. O menino que ouviu falar que a mãe dele não podia ter filho. É só que esse Deus falou que ele ia nascer, e ele nasceu. Certa feita, Deus disse para Samuel visitar a casa de um homem e procurar um menino que seria ungido rei de Israel. Se Saul descobrisse que Samuel estava fazendo o que estava fazendo, certamente Samuel morreria. Mas, irmãos, mais importa agradar a Deus do que aos homens.
Mais importa obedecer o que Deus diz do que o que o homem diz. Mais importa temer a Deus, que fala e as coisas acontecem, do que temer aos homens. Talvez Saul acabaria com a vida de Samuel. Mas foi Deus que falou, e quando Deus fala, as coisas acontecem. Pessoas por toda a Bíblia, irmãos, arriscavam suas vidas pelo fato de terem ouvido a voz de Deus. O tempo inteiro, Deus ele falava com profetas, ele falava com pessoas, ele levantava pessoas e ele falava com aquelas pessoas, vai e diz assim diz o Senhor. E esses homens, eles faziam o que Deus mandava. O profeta Elias, ele desafia os profetas de Baal. Deus triunfa sobre eles. E logo em seguida, Elias foge da fúria de Jezabel. Ele fez o que Deus mandou e depois ele precisou fugir. Ele estava em perigo. Mas ele fez o que Deus mandou. Depois, quando ele foge para o deserto, um anjo provê para Elias, e ele caminha até o Monte Horebe. Então Deus fala com ele. Mas Deus não fala com a força daquele Deus que aniquilou os profetas. Deus ele vem e fala com Elias como uma brisa suave. Deus ele fala de formas diferentes. Ele falou com um de uma forma, com outro de outra. Ele apareceu a Abraão. Ele falou com Jacó por sonho. Ele apareceu a um outro por visão. Mas uma coisa era certa, aquelas pessoas ouviam de Deus, elas sabiam quem Deus era. E elas sabiam que quando Deus falava, as coisas aconteciam. Irmãos, Deus manda Jonas anunciar juízo sobre a cidade de Nínive. E apesar dos esforços de Jonas para que isso não acontecesse, após alguns dias, Jonas estava lá, fazendo exatamente conforme aquilo que foi decretado por Deus. Ele falava, em 3 dias, Nínive cairá. Nós vemos, nos dias de hoje, pessoas decretando avivamento, ordenando coisa acontecer. Mas o maior avivamento da história aconteceu apesar do homem. O maior avivamento da história aconteceu quando o homem não queria que acontecesse. Só que aconteceu porque Deus quis que acontecesse. Deus falou e aconteceu. Deus mandou um profeta lá. E as pessoas se arrependeram. As pessoas se renderam. As pessoas escolheram ouvir do Deus que fala e as coisas acontecem. Deus um dia aparece a Jeremias e diz, a todos a quem eu enviar, você irá, e dirá tudo o que eu te ordenar. E ainda disse, agora ponho em tua boca as minhas palavras, e te dou autoridade sobre todas as nações. Jeremias falava da parte de Deus. Nem sempre foi bom para ele, não. Mas ele obedeceu a Deus. Tudo que Deus mandava ele falar, ele falava. Jeremias profetizou o juízo de Deus sobre o povo do Senhor. E o juízo de Deus veio sobre o povo do Senhor. Muitos foram os homens de Deus que, por obedecer à ordem do que foi dito por ele, tiveram um fim trágico. Aconteceu isso demais. Deus mandava pessoas se levantarem e confrontarem reis, confrontarem pessoas de poder, de autoridade. Muitas vezes essas pessoas eram lançadas em cárceres, lançadas em fontes, elas sofriam por ter obedecido à voz de Deus. Mas elas não ousavam
não dizer o que Deus disse. Elas não ousavam não fazer aquilo que Deus falou e que tinha que acontecer. Eles aceitavam tal fim, irmãos, porque entendiam que aquilo que era dito pelo Deus que se manifestava a eles tinha o mesmo peso das palavras da criação. Eles ouviam a vida inteira, Deus criou o mundo falando. E quando Deus fala comigo, eu faço. Agora vamos até aquilo que foi escrito por João, que nós acabamos de ler. E esse diz que a palavra se fez carne e habitou entre nós. A mesma palavra que trouxe tudo à existência. A mesma palavra poderosa que o menino Noé ouviu a respeito. A mesma palavra que Abraão obedeceu. A mesma palavra que Moisés andou. A mesma palavra que sempre foi dita da boca de Deus e se move em algo concreto. Essa palavra agora se fez carne e habitou entre nós. Essa palavra trouxe plenitude àquilo que foi prometido a Abraão. E que, embora ele não tenha visto acontecer em vida, partiu com plena convicção de que essa palavra de Deus não volta vazia. Abraão sabia, por mais que ele morresse sem ver, que um dia aquela palavra que Deus tinha dado a ele, que através da descendência dele, todas as nações da terra seriam abençoadas. Isso ia acontecer. E olha, isso aconteceu. Isso aconteceu quando a palavra se fez carne e habitou entre nós. Na cruz, irmãos, Jesus cumpre aquilo que foi decretado por Deus antes mesmo de qualquer coisa vir a existir. O sacrifício de Cristo, ele não foi um improviso que aconteceu no decorrer da história. Ele existiu antes mesmo de tudo ser criado. Antes daquela palavra, haja luz, acontecer, Cristo já tinha sido sacrificado. Um dia, irmãos, assim como aquele menino ouviu o próprio Deus chamando o nome dele, Samuel, eu e você também ouvimos Deus chamar o nosso nome. Deus te chamou de alguma forma. Deus usou a boca de alguém para te chamar. Um dia, Samuel ouviu a voz de Deus falando o nome dele. Um dia, eu e você ouvimos Deus falar o nosso nome. Agora me responda, como não obedecer a esse chamado? Sabendo que quem chamou, quem falou o seu nome, é o mesmo Deus que fala todas as coisas e aquilo acontece. Mais profundo do que isso, irmãos, é entender que esse Deus fez a palavra dele disponível a qualquer um de nós através das Escrituras. Todas as vezes que abrimos a Bíblia, nós ouvimos a voz do Criador. A mesma voz que disse para as coisas acontecerem e elas aconteceram. A mesma voz que fala e as coisas acontecem. Tudo que foi dito no livro sagrado, em que cremos, é revestido pelo mesmo poder que criou o universo. Deus criou tudo através da palavra dele. E ele deixou a palavra dele para nós. A gente pode ouvir Deus falar, irmãos. Olha que maravilha. A Bíblia é a palavra de Deus. Toda a verdade daquilo que Deus disse está expressa no que foi escrito por inspiração divina. E hoje transforma vidas e muda realidades, assim como no passado.
Da mesma forma que aconteceu quando Deus abriu a boca tantas outras vezes. Quando Deus abre a boca hoje, as coisas acontecem. Deus continua abrindo a boca e falando, assim como na criação. E o que ele fala é palavra viva, irmãos. O poder do que está escrito é o mesmo poder que quando Jesus disse, Lázaro vem para fora, isso aconteceu. O mesmo poder. Jesus, até os dias de hoje, continua chamando a cada um de nós à vida. A mensagem que nos chama ao arrependimento provém do mesmo Deus que clamou em Nínive através da boca de Jonas. Eu clamo a todos nessa noite que possamos ouvir a voz de Deus com o deslumbre e a certeza de que Noé ouviu, de que Abraão ouviu, de que Moisés ouviu, ou muitos outros do que foram citados aqui nessa noite ouviram. Nós precisamos ouvir a voz de Deus e se apaixonar por aquilo que Deus está falando para nós, da mesma forma que o menino Diego olhou para o dinossauro e falou, não acredito. Gente do céu. Porque foi Deus falando, irmãos. É Deus falando com a gente. É muito mais impressionante do que qualquer coisa que a gente possa um dia observar. Por favor, irmãos, não sejam indiferentes daquilo que Deus fala. Não seja, sabe aquele adulto chato que vai no shopping, né? Que vê o dinossauro lá e fala, é só plástico. Ah, é só um cara vestido de Papai Noel. Ah, é só um filme de navinha. Não seja essa pessoa, irmãos. É a palavra de Deus sendo falada toda vez que a gente abre a Bíblia. Ah, Jesus é só um cara legal que falou umas paradas maneiras. Ah, a Bíblia é só um livro antigo com as coisas escritas. Não seja esse adulto chato, por favor. Ah, Deus é amor e vai me aceitar do jeito que eu sou. Não. Não seja esse adulto chato que reduz tudo. Que acha que o livro que a gente lê e que a gente segue a nossa vida é só um livrinho. Não. É a palavra de Deus. É a mesma palavra que fez tudo existir. Não sejamos insensíveis, irmãos, à voz do Criador. Pois a voz do Criador é a voz de um Criador que criou tudo pela voz. Ele falou e as coisas existiram. Quando Cristo nos diz para ir e pregar o Evangelho a toda criatura, estamos falando da mesma voz que disse aos profetas para ir e falar ao povo. Da mesma forma, da exata mesma forma que Deus ele se revelou aos profetas e disse, vá e diga, arrependam-se, vá e diga, assim diz o Senhor. Essa mesma voz, ela nos chama a dizer, vá, ela fala com a gente, né? Ela fala, vá e pregue o Evangelho a toda criatura. É a mesma voz, é o mesmo chamado, contém o mesmo poder. O fato de eles entenderem de onde vinha a ordem fazia com que eles a cumprissem independentemente do que poderia acontecer. Eles não mediam os riscos daquilo que Deus mandava eles fazerem. Noé parou a vida dele toda para construir um barco gigante. Nem água do céu caía. Mas ele sabia o que ia acontecer. Moisés ficou de frente para o homem mais poderoso daquele tempo. Ele podia ter saído com o pescoço cortado. Mas ele foi e falou para o faraó, meu povo precisa sair. Porque Deus mandou. Como eu disse, quando Samuel se moveu até a casa de Jessé, ele sabia que Saul via aquilo com maus olhos.
Mas a autoridade da voz de Deus que ordenou é maior do que a autoridade do rei que o perseguia. Jonas, ele sai da terra dele e vai para a terra, para a capital do povo que o oprimiu, que oprimiu o povo de Israel. E ele vai lá falar que tudo vai ser destruído. O que poderia acontecer com ele? Ele não estava nem aí para isso, ele foi. Ele tentou não ir, na verdade. Mas assim aconteceu, porque Deus falou que ele ia, ele foi. Quando o profeta Jeremias ele profetizou contra o rei de Judá, eles o julgaram dentro de um poço. E ali ele morreria. Ele não morreu. Mas eu não acredito que ele mediu. Poxa, isso aqui pode acontecer se eu ouvir a voz de Deus e se eu falar o que Deus me mandou falar. Não, porque o Deus apareceu para ele e falou, eu te dou autoridade de falar aquilo que eu falo. Irmãos, às vezes, defender a palavra que nos foi dada, da parte de Deus, nos coloca em situação de desvantagem. Você vai tomar uns prejuízos aí, por obedecer a Deus. Muitas vezes também, irmãos, isso vai afastar pessoas. Vai nos fazer perder oportunidades. Porque a gente tem que fazer o certo. Até mesmo, irmãos, seremos perseguidos ao seguir aquilo que Deus nos diz para fazer. O tempo vai fechar. Algumas pessoas vão te achar esquisito, antiquado, vão te achar fora dos padrões, vão te achar besta, de não tirar vantagem de como todo mundo faz, né? Todo mundo faz, por que você não faz? Eu não faço porque Deus que eu acredito que fala comigo, Ele falou que não era para fazer. Isso vai ser ruim às vezes. A gente não mede as consequências. Porque Deus falou. Mesmo Deus que falou e tudo passou a existir, Ele falou. Vão te achar inconveniente por querer fazer algo de errado, porque eles querem fazer algo de errado, tendo você por perto. Tem um amigo policial que ele não para um ano no mesmo regimento, que o pessoal quer fazer coisa errada e ele não faz porque ele é crente. Aí o pessoal de cima transfere ele. Aí ele tem que mudar de cidade, vender casa, alugar uma outra casa. Passa mais um ano, ele está morando em outro lugar. Porque está todo mundo querendo fazer coisa errada. Só que ninguém quer fazer coisa errada perto dele. Porque as pessoas se sentem embaraçadas. É um servo de Deus, irmãos. Tomando prejuízo. Porque ele obedece àquilo que Deus falou para ele fazer. Algumas pessoas vão te odiar, irmãos. Mas isso não é nenhuma novidade àqueles que servem a Cristo. Não é novidade. Porque Ele nos diz que aquele que não carrega a sua cruz não é digno dele. O Deus que disse pela boca dos profetas, assim diz o Senhor, é o mesmo Deus que diz: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ele falou, não faz tudo que está todo mundo fazendo, não. Mas entenda de uma forma diferente. Entenda de uma forma que vale a pena. Eu digo a vocês, irmãos, certamente seremos testemunhas dele quando ouvirmos o que ele diz. Assim como os apóstolos testemunharam com a vida sobre a verdade que os alcançara. Como testemunhas, irmãos, eu estou querendo dizer no sentido radical da palavra.
O testemunho era aquele que morria falando aquilo que acreditava. Hoje nós vivemos crendo no relato de pessoas que morreram acreditando e dizendo aquilo que Deus fez e disse a eles. Não podemos ser indiferentes à voz daquele que nos salva, irmãos. Deus falou desde a criação. No princípio, Ele era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus. E era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o reconheceu. Vocês lembram? Quando Deus ele se manifesta a Noé? Noé clama e as pessoas não acreditam. A própria palavra de Deus se tornou carne e as pessoas a não reconheceram. Veio para os que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Em Hebreus 1, se lemos a partir do versículo 1, diz assim: há muito tempo Deus falou, por muitas vezes e de várias maneiras, aos nossos antepassados, por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. Através do Filho, através da palavra, Ele fez tudo. O Filho é o resplendor da glória de Deus. Lembra quando eu falei com vocês que ler o início da Bíblia me fascina? Porque ali, Deus ele mostra a sua glória através daquilo que Ele fala. E quando a gente olha para Jesus, a gente está vendo o resplendor da glória de Deus. A gente está vendo aquilo que Deus fala. E aquilo que Deus fala, acontece. Cristo aconteceu, Cristo viveu, Cristo morreu. Ele pagou pelos nossos pecados e Ele ressuscitou. Isso tudo foi decreto de Deus. Deus falou e aconteceu. É a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Existe um poder grandioso naquilo que Deus fala. O Deus que falou no passado continua falando hoje, irmãos. Para terminar, nós podemos ser solícitos em ouvi-lo e obedecê-lo, ou nós podemos ser indiferentes àquilo que Ele nos diz. Podemos ser transformados por aquilo que Ele diz, ou podemos ser condenados pela palavra dEle. Conhecer o que Ele é, conhecer aquilo que Deus é e conhecer aquilo que Ele diz, nos afasta do engano. Se você não quer ser enganado, conheça aquilo que Deus diz. E Deus, Ele diz para nós, Ele conversa com a gente toda vez que a gente abre a nossa Bíblia. Acreditar naquilo que Ele diz é sempre a coisa certa, irmãos. Parece, às vezes, contraintuitivo, às vezes parece bobeira, às vezes parece, como eu disse antes, antiquado,
às vezes parece careta, mas confiar naquilo que Deus diz é sempre a coisa certa. Pode até não fazer sentido às vezes, mas é sempre a coisa certa. Porque o que Deus diz, acontece. Segui-lo pode nos trazer prejuízo no mundo em que vivemos. Às vezes não vai ser tão bom. Podemos ser rejeitados, perseguidos. Mas, irmãos, nós precisamos entender. Eu queria que você entendesse hoje que existe poder naquilo que Deus diz. Como eu disse há pouco, não sejamos o adulto chato indiferente. Que nós não sejamos o adulto chato que sai de casa e vem na igreja porque é domingo. É domingo, tem que ir na igreja. Ah, é manhã, eu tenho que fazer meu devocional. Não. Nós possamos ter o nosso olho cheio de amor e de deslumbre, de saber que o Deus que cria tudo através da palavra, Ele escolheu falar conosco, Ele escolheu dizer nosso nome, Ele escolheu nos dizer o que fazer, Ele escolheu nos guiar através daquilo que Ele diz. Que em nome de Jesus, nós não sejamos como aqueles que foram condenados mesmo ouvindo o clamor saindo da boca de Noé. Que nós sejamos aquele que sempre ouviu falar sobre um Deus que cria tudo através das palavras. E que finalmente um dia podemos conhecer Ele face a face. Podemos conhecer do poder que existe naquilo que esse Deus fala. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Meu Pai, cremos, meu Pai, nas Tuas palavras. Acreditamos, meu Deus, naquilo que o Senhor nos diz. Acreditamos, meu Pai, que não existe impossível a se realizar quando algo sai da Sua boca. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos chamou pelo nome. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor, a partir da Sua boca, saiu a fé que nos moveu até o Senhor. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor nunca parou de falar. Que o Senhor continua abrindo a Sua boca. Só te pedimos, Deus, que o Senhor mova os nossos ouvidos, para que isso possa ser algo mágico, algo incrível, que mova os nossos corações todos os dias. Que não exista um dia, meu Deus, em que o Senhor fale conosco e que a nossa realidade não mude. Nós possamos viver isso todos os dias, meu Pai. Que nós possamos ouvir e dizer sim a todas as vezes que o Senhor nos chama ao arrependimento. Que nós possamos ouvir e dizer sim, meu Deus, a todas as vezes que o Senhor nos chama a uma missão. Que nós possamos dizer sim, meu Deus, à pregação do Teu Evangelho, à proclamação do Teu reino, ao alcance, meu Pai, daqueles que ainda não ouviram da Tua palavra. Que nós possamos, Pai, dizer sim a todas as vezes que o Senhor falar conosco. Tira de nós, Pai, toda teimosia que possa nos atrapalhar de viver o Teu propósito em nossas vidas. Porque sabemos, Pai, que no fim das contas, aquilo que o Senhor disser vai acontecer. Mas que seja através de nós, meu Deus. Que a Sua obra, Pai, seja feita conforme a Tua vontade, mas através de nós. Que possamos estar abertos, Pai, a ouvir a Tua voz e a obedecer. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra é poderosa. Em nome de Jesus oramos. Amém.